E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. E naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, e Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Outra aflição que os discípulos viveriam e que nós vivemos também é não compreender as coisas espirituais. Não entender os propósitos de Deus no meio da jornada da nossa vida. Fala a verdade. Não tem hora que você tem vontade de dizer para Deus: Deus, deixa eu dar uma dica, como é que o Senhor pode resolver esse problema? É tão fácil, não é? Olha, o Senhor só faz isso, mexe aqui, não é? Ou então, quando você está sendo perseguido, eu não sei se você já orou assim, talvez você seja mais santo do que eu, porque eu tenho que confessar que eu já orei assim e levei puxão de orelha. Não aconselho orar assim, desse jeito não. Mas já cheguei uma vez e disse: Senhor, pega essa pessoa agora, Senhor, dá aquela chacoalhada, põe a tua mão. E aí o Senhor falou para mim assim: está pensando que o quê? O pai aqui sou eu cuido do filho do jeito que eu quiser. Para com isso, aprende a confiar na minha graça. Mas você já não sentiu vontade de fazer uma oração assim? Fala a verdade. Tem uns assim que a gente tem vontade, não é? E o Senhor diz: e às vezes a gente está vivendo no meio das situações da vida e a gente não está entendendo o propósito de Deus, o caminho de Deus, o jeito de Deus. Aí você é ofendido. Chega alguém e te ofende, né? Te chama disso, daquilo. O que é que Jesus ensinou para a gente fazer? Se alguém bater de um lado do rosto, o que é que você faz? Vira a outra face, não é? Uma vez eu conversei com um nordestino e ele disse assim: pastor, eu tenho um problema com esse negócio. O problema é o seguinte, que essa mão aqui já se converteu, mas a minha direita ainda não. Aí quando bate na esquerda, a direita, olha, se levanta do velho homem. É o que incrível. Mas não é verdade? Às vezes a gente não entende o jeito de Deus, a maneira de Deus trabalhar, as coisas estão acontecendo. E quando a gente tem dúvidas sobre o que fazer, Senhor, mudo de cidade, não mudo de cidade, aceito esse emprego, não aceito esse emprego. Senhor, me dá uma palavra. Você já viveu coisas assim? Então a palavra de Deus está dizendo que essa seria uma das aflições que os discípulos estavam vivendo e que nós também viveríamos. Era notório para os discípulos que Jesus, em certos momentos, dava afirmações claras, mas que em outros momentos pareciam algo enigmático, que eles não conseguiam decifrar. E ele então está dizendo, e eu sei que tem profundidade no que Deus está dizendo, mas eu não estou entendendo. O que eu faço? E quando você precisa de uma decisão na vida, e Deus diz assim: filho, estou contigo, tá bom, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas o que eu faço? E ele diz assim: estou contigo, mas eu já entendi, mas o que eu faço? São dessas situações que às vezes a gente vai vivendo na vida. Agora, sabe que você está muito bem acompanhado? O apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, Tomé, todos eles passaram por isso. E o que a Bíblia está dizendo é que em muitos momentos da nossa vida, nós também passaremos por esse tipo de aflição, onde parece que não há clareza. Mas a promessa de Deus era de que isto não seria permanente. O tempo estava chegando,
quando aqueles discípulos, cheios do Espírito Santo, receberiam claro discernimento e revelação de Jesus. E ele, Jesus, falaria com eles diretamente, claramente, ensinando-os o que e como fazer. E nesses momentos, eles não somente receberiam a intercessão de Jesus, mas, pelo poder do Espírito Santo, eles iriam experimentar a plenitude do amor do Pai em meio às aflições. Como é que funciona isso na nossa vida? Uma das coisas que a gente vai aprender, que eu tenho aprendido, e não é fácil aprender, é que Deus não nos dá um mapa detalhado de todas as coisas da nossa vida. Como eu gostaria, por exemplo, eu falei para vocês que eu estou angustiado, né? Que eu estou preocupado, eu tenho compromisso, eu tenho coisas para a obra, eu vou orar e Deus fala assim: filho, tenha paz. Eu digo: Senhor, eu estou em paz, mas eu preciso de uma solução, tenha misericórdia. Não é assim que acontece com você também? Né? E assim: Senhor, como é que vai ser? Qual vai ser o teu jeito, filho? Eu estou trabalhando. Tá bom, Senhor, eu já entendi, mas como? E eu espero às vezes que Ele me dê detalhes. Olha, vai acontecer assim, vai acontecer assado, você para aqui, virando à direita. Eu quero um mapa. Eu quero um mapa detalhado. Mas sabe qual é o perigo se eu tivesse um mapa detalhado? É que eu não dependesse da graça do Todo-Poderoso. Porque eu ia pegar o mapa e dizer: eu já tenho o mapa. Você já foi estudar numa aula que você não gosta muito e você recebeu a apostila? Diz assim: não precisa ver a aula não, eu já tenho a apostila. E você vai embora como se a apostila fosse todo o conhecimento que você já tem, mas você não viu nada. Aí quando você abre a apostila, você não entende nada, porque não funciona. Você precisa de uma explicação. A vida é assim, a gente precisa andar com Jesus. E é por isso que em alguns momentos Ele não nos fala tudo. E algumas vezes Ele não somente não nos fala tudo porque nós seríamos independentes, mas porque há coisas que Deus está fazendo e que a gente não pode nem conceber os processos. A gente ouviu agora o Paulo Davi dar o testemunho. Já pensou o bruxo ameaçando dizer: ó, a igreja vai fechar? E você então está imaginando: bom, vou lutar a guerra espiritual com ele, não sei que tipo de oração vou fazer, mas você pode imaginar que um dia Deus vai tocar o coração, porque é o Espírito que convence, faz ele atravessar a rua, entrar na igreja, ouvir os louvores, se converter, e quem fecha é o terreiro de Umbanda? Eu não sei o que Deus vai fazer, nem como Deus vai fazer, mas Deus está trabalhando a nosso favor, e vai chegar um momento em que Ele vai falar claramente para a gente o que a gente precisa saber. E sabe o que Ele vai falar para a gente? Ele vai dar algumas ordens. Por exemplo, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, e ele tinha 600 mil pessoas atrás dele, que estavam pressionando Moisés, dizendo: Moisés, e agora? A gente está num beco sem saída, é o Mar Vermelho aqui. Atrás desses 600 mil pessoas tinha uma coluna de fogo de Deus, que impedia que o maior exército do mundo da época, de Faraó, do Egito, chegasse perto daquelas 600 mil pessoas. Sabe o que aconteceu? O povo começou a ficar desesperado, uns começaram a chorar, outros começaram a gritar, outros se jogavam no chão, era desespero pleno. Eu estava no Peru quando aconteceu o terremoto, e eu estava na rua, no meio da rua, quando o terremoto aconteceu lá no Peru, alguns anos atrás. E foi interessante, muito estranho, porque quando começou a tremer, eu não entendi, eu nunca tinha visto terremoto na minha vida, né? Eu achei que estava acontecendo algum problema, mas eu não estava entendendo direito o que era, até
cair aqui na minha mente que era um terremoto. Eu só olhava para aqueles postes e os postes balançavam. Eu dizia: o que está acontecendo aqui? Os carros pulavam na rua, mas todo mundo que já morava lá e sabia o que era terremoto, alguns começavam a se jogar no chão e dizer: tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, oh, que coisa terrível que vai acontecer. E as casas ali começaram a quebrar. Eu estava no meio da rua, sem entender o que estava acontecendo, né? Eu imagino que naquela hora que Moisés estava chegando ali no Mar Vermelho, estava acontecendo como eu vi lá no Peru, gente se jogando no chão, gritando, falando: o que vai acontecer? O exército está lá. E de repente, Deus fala claramente com Moisés e diz assim: diga ao povo que marche. Marchar para onde, Deus? Para dentro do mar. Você está entendendo porque às vezes Deus não pode falar claramente com a gente? Porque nessa hora, a fé de Moisés, por causa da clareza da palavra, foi testada. Ele tinha que se levantar no meio daquela multidão e dizer: vamos marchar. E ninguém ia marchar para o mar, porque todo mundo tinha medo. E então ele começou a ir para frente do mar, porque se ele não fosse o primeiro a marchar, ninguém marcharia. E aqueles que carregavam, não é, as coisas de Deus tinham que marchar junto. E na medida em que ele foi entrando naquele mar e a vara de Moisés tocou aquele mar, o mar se abriu. Quando o mar se abriu, todo mundo marcha. Mas quando o mar está fechado e você tem que entrar primeiro, todo mundo fica olhando, né? E quando Deus fala claramente com a gente, é hora da gente marchar, ouvir a voz de Deus. Por isso, algumas vezes, Deus, conhecendo o seu coração e sabendo que você não está preparado para ouvir uma mensagem clara, Ele diz: eu estou trabalhando. E Ele vai preparando a nossa alma para quando Ele falar as coisas claras, a gente ter coragem de marchar na direção dos projetos de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer: vai chegar a hora, está chegando o momento em que eu vou poder falar com vocês claramente. Você quer que Deus fale com você claramente? Então você precisa agora crer no imponderável de Deus e estar disposto a fazer tudo quanto Ele te ordenar. Porque se você não estiver disposto e Ele tiver que preparar o seu coração, Ele vai ter que usar metáforas. Mas quando a gente vive essa vida cheia do Espírito Santo, do poder de Deus, e a gente crê no imponderável de Deus, Deus vai nos dar ordens. E queridos, essas ordens nem sempre são muito fáceis. Porque às vezes essas ordens não nos parecem coerentes. Você pode imaginar Josué, ele está orando e dizendo: Senhor, eu preciso de uma estratégia para que os muros da cidade de Jericó caem. E aí vem o anjo do Senhor e diz: quem é você, anjo? Você é a favor da gente ou contra a gente? Já com a espada na mão, está lá Josué. Diz: não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor, e eu vim aqui trazer a estratégia da vitória. Aleluia, Deus, o Senhor ouviu a minha oração. E aí ele diz para o general Josué: olha, você vai organizar a batalha da seguinte maneira: durante 7 dias vocês vão marchar em volta da muralha, e não vão fazer nada, só vão marchar uma vez por dia. No 7º dia vocês vão marchar 7 vezes em volta da muralha, e na 7ª vez, quando vocês marcharem em volta da muralha, vocês vão parar e vão começar a gritar, vão quebrar jarros, vão tocar trombetas. Se eu estivesse lá, eu estaria perguntando:
Tudo bem, Deus, mas tem uma muralha. E aí ele vai dizer assim: quando vocês estiverem gritando, quebrando jarros e tocando trombetas, as pedras dessa muralha vão cair. E todo soldado, no lugar em que a muralha cair, deve invadir a cidade por todos os lados. Sabe qual era o tamanho da muralha? Ela tinha 7 metros de largura, por cerca de 15 metros de altura, feita de pedra. Dava para passar 2 carroças em cima da muralha. Já pensou Josué reunir os generais dele e o exército dele e dizer assim: eu ouvi uma palavra clara de Deus, nós vamos ganhar essa vitória, amém, aleluia. Aí alguém vai perguntar, bem prático: qual é a tua estratégia, Josué? Não, a estratégia não é minha, é de Deus. O anjo falou. O anjo falou, como é que vai ser? A gente vai fazer 7 vezes, no último todo mundo grita e as pedras vão cair. Quer dar essa mensagem? Reúne o pessoal da tua empresa e diz para eles que você vai resolver o problema que você está enfrentando desse jeito. Está entendendo o que eu quero dizer? Aí a palavra de Deus deixa alguma coisa bem séria para a gente. Vai chegar um dia na tua vida que você vai estar preparado para ouvir com clareza tudo quanto Jesus te disser. Você quer que esse dia chegue logo? Que o anjo do Senhor chegue e fale com você, que os projetos de Deus possam ser colocados para você? Então tem uma lição que vem antes disso: uma fé incondicional a Jesus Cristo. Uma fé incondicional a Jesus Cristo. Nesse dia, sabe o que vai acontecer? A Bíblia fala que Deus não apenas vai falar com clareza para a gente, mas até antes da gente pedir, o Deus que já conhece todas as coisas, antes até de Jesus interceder por nós, o Deus que conhece todas as coisas, antes até do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, como a Bíblia fala, interceder ao Pai por nós, o Pai que nos ama vai nos dar aquelas coisas, simplesmente porque viu no nosso coração um coração maleável e entregue na mão de Deus. E nesse meio tempo, Deus está trabalhando a minha vida. Algumas vezes, quando eu estou pedindo clareza para Deus, Deus está dizendo para mim: filho, você não está preparado, você está pronto para ouvir o que eu mandar, do jeito que eu mandar? E às vezes Deus tem que trabalhar na nossa vida para a gente entender, lá na frente, que esse era o único jeito de Deus tratar o nosso coração. Então hoje eu vim aqui dizer para você uma coisa muito simples. Deus quer falar com muita clareza com você. Ele nunca deixou de falar. Às vezes até Ele fala de uma maneira que Ele revela a presença dEle para você, e você sabe que Ele falou, mas você não entendeu. Mas você não está abandonado, e Ele está preparando o seu coração. E quanto mais você adquirir de experiência e vivência na presença dEle, mais claramente Ele vai poder anunciar as coisas imponderáveis que o céu já pensou e que vão acontecer, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E os processos de Deus nunca são aqueles que nós imaginamos, porque senão nós poderíamos fazê-los. São aqueles que só Deus pode fazer, e eles fogem ao nosso controle completa e totalmente. Por isso eles são do Deus vivo. Algumas vezes eu não sei o que Ele vai fazer,
Algumas vezes eu não tenho a mínima ideia. Algumas vezes eu entro em desespero, como você entra. E eu só vou escutar: filho, eu estou trabalhando. Espera. Mas o que o senhor vai fazer? Não tem jeito. Ele diz: não terminou ainda. Não terminou ainda. Eu estou no controle. Algumas vezes, meu coração está pronto. E ele fala: vou fazer isso. E às vezes é tão complicado quando ele diz isso, porque se a gente contar, ninguém vai acreditar. Parece loucura.